Hoje eu quero falar para você sobre um testemunho, uma experiência que eu vivi em um dia especial. O dia era o meu aniversário, eu estava passeando, tirei um dia para poder ir passear em um hotel, fazenda, e de repente resolvi ir dar um pulinho na cidade de Cachoeira, aqui na Bahia. E lá encontrei um senhor, um homem que estava desgostoso da vida. Estava reclamando, falando das suas dificuldades nos relacionamentos, na vida financeira, no trabalho, enfim. Aquele homem estava em estado depressivo, aquele homem não estava gostando de estar aqui, no meio de nós. Eu estava na praça, ouvindo louvor, cantando, e de repente esse homem chega murmurando, falando das suas dificuldades, das circunstâncias em que ele estava vivendo naquele momento. E eu logo, não perdi a oportunidade, tentava trazer para ele ânimo, vida, falando de Deus, falando do quanto era importante se aproximar de Deus, do quanto era importante ele ter esse tempo de qualidade, ter intimidade, enfim, estava tentando trazer um pouco mais de esperança para aquele homem. E teve uma fala dele que me chamou a atenção. Ele falou: eu entendo tudo isso que você está dizendo, eu conheço os princípios e os valores cristãos, mas eu sei que Deus também é justiça. Eu sei que Deus é amor e eu sei que Deus é justiça. E para eu voltar a ter intimidade com Deus, eu teria que abandonar muitos hábitos que eu não estou disponível para fazer. Aquela sinceridade daquele homem me chamou a atenção. E eu fiquei pensando o quanto ele era sábio de ter temor a Deus. Porque aqui em Provérbios, no versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aquele homem não era louco. Ele sabia que ele estava no estado de pecador, que ele estava no estado de vulnerabilidade, e mesmo assim ele reconhecia o poder de Deus, o temor que ele tinha a Deus. Ele era um homem sábio. Aquilo me chamou muito a atenção. Aquilo me chamou a atenção para refletir, inclusive, sobre o quanto nós somos pecadores, quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós muitas vezes não nos deixamos ter ainda mais se aproximar do Senhor, porque não valemos nada. Mas Deus está disposto a nos acolher na nossa dificuldade, na nossa vulnerabilidade. E depois de um longo período de várias conversas e de incentivo, tentando trazer a luz, do Espírito Santo para aquele homem, ele então decidiu se voltar para Cristo. Então eu quero dizer para você, independente do que você esteja passando hoje, independente das circunstâncias, independente do que a vida está te proporcionando, escolha sempre estar com Cristo. Tenha intimidade com Ele, porque Ele pode tirar toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente não consegue tirar. Às vezes a gente pede ajuda, a gente busca ajuda, e é natural e é importante que a gente faça isso, mas a gente tem ainda um Senhor que está disponível todos os dias da nossa vida e atento às nossas súplicas. Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa voz, para ouvir os nossos pedidos. Então, assim como aquele homem saiu daquele bate-papo preenchido pelo poder do Espírito Santo e firme de que era um pecador arrependido, você e eu podemos todos os dias nos arrepender e se achegar ainda mais a Cristo. Que a nossa sabedoria esteja no temor ao Senhor, em obedecer a Ele. Que assim seja.